Queridos irmãos e irmãs, esta liturgia da palavra de hoje está perpassada pelo tema da liberdade, da verdadeira liberdade, liberdade cristã, liberdade libertada pela graça de Deus, porque nós não somos livres previamente, é uma ilusão, somos muito ciosos sim da nossa liberdade, mas na situação histórica concreta da humanidade, a nossa liberdade ela é fragilizada pela presença do pecado, pelas inclinações da concupiscência, e nós então muitas vezes sucumbimos às tentações e nos tornamos escravos, porque quem peca não é livre para ter escolhido o pecado, mas se torna escravo, escolheu o mal, né? Usou mal a sua liberdade e a comprometeu, enfraquecendo-a ainda mais. A religião verdadeira é uma religião libertadora, libertadora da liberdade humana para amar, para servir, para fazer o bem, para praticar a justiça, para promover a solidariedade e a misericórdia. Esse episódio aqui naquele dia de sábado na sinagoga, aqui apresentado por Lucas, Jesus estava ensinando na sinagoga um dia de sábado, ensinando a palavra de Deus, ensinando sobre o reino de Deus. Ele nos mostra a situação de uma mulher necessitada de uma libertação. Essa mulher é figura da humanidade. Uma mulher que fazia 18 anos, portanto um tempo considerável, a ponto de fazer com que se perdesse as esperanças de cura. Ela estava com, assim era a mentalidade daquele tempo, um espírito que a tornava doente, encurvada, incapaz de se endireitar. A humanidade ferida pelo pecado, encurvada. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre de tua doença. Jesus coloca as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Quer dizer, um grande bem, evidente para nós. Mas vejam a reação de alguém que estava à frente daquela sinagoga. O chefe da sinagoga, ao invés de se alegrar e louvar a Deus, como essa mulher estava fazendo, ficou furioso. Vejam que contradição. Um homem encarregado de estar à frente da sinagoga e, portanto, representando a religião oficialmente, ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. Veja a rigidez, o formalismo, a frieza. E ele não só ficou furioso, mas ele ainda exortou a multidão, dizendo: existem 6 dias para trabalhar, vinde então nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. Quer dizer, ele quer colocar uma regra para a vivência da caridade, da misericórdia. Tem dia que pode, tem dia que não pode. Jesus responde também de forma dura, né? Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? E ninguém vai dizer que está infringindo a lei porque faz isso? E se faz isso com um animal? Essa filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão no dia de sábado? O sábado não é justamente para o homem, para a libertação do ser humano? Se é dia de Deus, é dia daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o Evangelho diz que essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, porque os desmascarou realmente. Eles são hipócritas, porque eles admitem isso para os animais, como não admitem para um ser humano. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Então a mulher que foi criada se alegrava e louvava a Deus, a multidão também se alegrava. Quem ficou furioso foi esse que estava na rigidez, né? E era alguém que estava à frente da sinagoga. Então veja o perigo que às vezes nós corremos quando nós não temos uma compreensão verdadeira da palavra de Deus. É muito perigoso
às vezes, essa rigidez. Papa Francisco gosta até de falar que, às vezes, por trás de certa rigidez, se esconde alguma dubiedade de vida, né? Muitas vezes, né? Rígido com os outros, mas falta de coerência na própria vida. Na carta aos Romanos, capítulo 8, também nós vemos a apresentação aqui desta liberdade, porque nós ouvimos essa palavra de Paulo: todos que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não recebemos um espírito de escravos para recairmos no medo. Então ele está falando desse espírito de filhos adotivos, no qual nós clamamos: Abá, Pai, né? Essa palavra que Jesus usava, chamar a Deus de Abá, de papai, de paizinho, né? Então os filhos de Deus verdadeiramente sentem-se próximos de Deus. É o Espírito que reza em nós e nos faz chamar a Deus de Pai, assumindo, portanto, uma postura de filho. Estão vendo como é que nós ficamos envolvidos no mistério da Santíssima Trindade? O Espírito Santo reza em nós, nós nos dirigimos a Deus chamando-o de Abá, e nós então assumimos uma postura filial, como Jesus. Então está aqui o Pai, o Filho e o Espírito. Nós somos configurados ao Filho por natureza, que é Jesus Cristo. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Para quê? Só para gozar da vida? Não. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Participamos do destino de Jesus, da sua vitória pascal. Todos nós somos chamados à santidade, mas não pensemos que ser santo é imitar simplesmente alguém que é santo. Não. As pessoas santas nos inspiram, mas cada um de nós vive num tempo, numa circunstâncias, e Deus deixa um espaço para a nossa liberdade, para a nossa criatividade. Nós somos chamados a sermos santos no nosso contexto, porque o único santo é Deus. Todos os santos o são por participação na santidade divina. Então nós temos que ter essa abertura para acolher a palavra de Deus, nos deixar conduzir pelo Espírito Santo, para que, configurados a Jesus, chamemos a Deus de Pai e vivamos como irmãos. O santo de hoje, santo brasileiro, viveu isso aqui na nossa realidade. Nasceu em Guaratinguetá, hoje estado de São Paulo. Naquele tempo pertencia, quando ele nasceu, 1739, século XVIII, nós éramos ainda colônia portuguesa. Aquela parte pertencia ao bispado do Rio de Janeiro. Naquela época não havia nem o bispado de São Paulo, nem de Mariana. Foram criados juntos por uma bula do Papa em 1745. Então, quando nasceu o Frei Galvão, ainda pertencia aquela área ao bispado do Rio de Janeiro, como aqui também pertencia ao bispado do Rio de Janeiro. Há poucos anos depois foram criados juntos, pelo mesmo documento papal, 2 bispados, São Paulo e Minas, Mariana. Então depois o Frei Galvão passou a viver a maior parte da sua vida no bispado de São Paulo. Ele era filho de uma família de um certo prestígio social, mas de uma família profundamente religiosa, muitos filhos, 11 filhos. O pai tinha boa condição financeira, mas era um homem realmente religioso. Ele era da Ordem Terceira de São Francisco e era da Ordem do Carmo, das duas, ordens importantes, ordens terceiras daquele tempo. Caridoso. A mãe, então, muito caridosa, era bisneta de Fernão Dias Paes Leme, que foi bandeirante, inclusive, que veio aqui em Minas Gerais, em 1674, estava chegando a bandeira, buscando aqui as esmeraldas, que ele não encontrou, mas ela era bisneta dele, de um bandeirante, uma mulher extremamente caridosa, voltada para os pobres. Inclusive, quando ela morreu, tiveram dificuldade de arrumar roupa para vesti-la, porque ela tinha dado tudo para os pobres. Ela morreu muito nova, com 38, 39 anos de idade, mas tinha distribuído suas coisas para os pobres. Então ele tinha esse exemplo já de casa, e o pai o mandou, como tinha condições, para estudar na Bahia.
onde tinha um colégio dos jesuítas, né? Queria que seu filho tivesse uma boa formação. Já tinha mandado o mais velho e mandou também o Antônio, né? Santana Galvão. Mandou para a Bahia estudar no colégio dos jesuítas. Com 13 anos ele estava no colégio dos jesuítas. Estudou, foi muito bem sucedido nos seus estudos e queria ser jesuíta, né? Mas o pai, já era a época do Marquês de Pombal perseguindo os jesuítas, e o pai desaconselhou, se opôs e acabou levando, então, ele aceitou que ele fosse então para os franciscanos, já que havia esse conflito do Marquês de Pombal. Pouco depois os jesuítas seriam expulsos de Portugal e do Brasil, naqueles tempos do Marquês de Pombal. Então ele estudou com os jesuítas, mas ingressou nos franciscanos. Então fez o seu noviciado, foi ordenado padre entre os franciscanos, então primeiro lá no Rio de Janeiro, no mosteiro de São Boaventura, depois foi enviado para então o mosteiro, o convento franciscano de São Francisco, em São Paulo. E aí ele vai ter várias funções, entre elas de porteiro, portanto tinha um relacionamento com as pessoas, confessor, né, conselheiro espiritual, e ele vai dar assistência a religiosas, né? Então, pessoas consagradas, chamava-se recolhimento de mulheres que queriam viver na vida religiosa. Foi pedido a ele uma assistência a um grupo, e aí ele conheceu uma irmã chamada Helena, que tinha também inspirações de fundar um outro recolhimento. E ele vai estudar tudo isso e depois apoia, e é criado então esse recolhimento da Imaculada Conceição, né, lá o chamado hoje famoso Mosteiro da Luz, né, que tem a igreja também ao lado, que foi construída pelo próprio Frei Antônio Galvão. Ele participou da construção. Hoje é um monumento reconhecido pela Unesco como patrimônio da humanidade, né? E ele vai então participar dessa fundação. Pouco depois essa irmã falece, uma irmã santa também, um ano só depois, e ele então assume justamente a direção e vai ajudando a obra a ir à frente, e ela vai se propagar. Vem também a oposição, as ordens de fechar o recolhimento da parte do capitão-general lá de São Paulo, né? E eles obedecem, mas a reação é tão grande, tanto da parte do povo como do bispo, que pouco depois é reaberto e continua essa obra. É alguém que tem uma sensibilidade com o sofrimento dos outros. O filho do capitão-geral, que era o governador daquela região lá, vai ter um conflito, um soldado que fez uma ofensa leve ao filho do capitão, mas sabe como é que é, né? O poderoso não aceita uma ofensa leve para o seu filho, então condenou à morte esse soldado, e o Frei Galvão saiu em defesa dele. Então ele resolveu transferir o Frei Galvão para ir para o exílio, né? O exílio fora dali daquela região, mas depois vai haver também uma reação e ele consegue retornar, e tem uma obra então muito bonita, muito ligada à adoração ao Santíssimo, à devoção a Nossa Senhora, né? Tem um momento inclusive que ele faz essa devoção a essa consagração a Nossa Senhora, e assina, como era o costume daquele tempo, com o próprio sangue, né? O documento é assinado com sangue, sua consagração à Imaculada Conceição. Vive uma vida de caridade, uma vida de ajuda aos outros, uma vida de oração profunda, de adoração, de devoção a Nossa Senhora, um homem que promove na sociedade a paz e a caridade. Quando várias vezes querem transferi-lo por encargos que vai recebendo, a reação é grande. Tem até reação histórica da Câmara Municipal lá de São Paulo, do bispo, pedindo que não tirassem aquele homem de lá, um homem de caridade e paz, que era tão importante na cidade de São Paulo, que não era essa metrópole de hoje, mas na cidade de São Paulo, muito querido lá. Então vai ser mantido. Tem uma vida longa, vai fundar também outros mosteiros em Sorocaba e tudo mais, a pedido do bispo, e vai já falecer com 83 anos de idade. Deixa então uma marca muito bonita no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, junto à vida religiosa, junto aos pobres, na vida de oração, na devoção à Virgem Maria. É o primeiro santo que nasceu no Brasil e que foi canonizado. Há outros santos, antes até dele, mas que não nasceram aqui.
Esse foi o primeiro que foi nascido aqui, canonizado. Eu mesmo tive a oportunidade de participar da cerimônia de canonização dele. Ele foi beatificado por São João Paulo II em 1998 e a sua canonização foi feita no Brasil em 2007, na visita do Papa Bento XVI ao Brasil, quando ele veio para abrir a conferência de Aparecida, né? E a canonização do Frei Galvão foi lá no Campo de Marte. Eu era reitor do seminário e levei os seminaristas para participarem para essa visita do Papa. Uns foram a São Paulo, no Campo de Marte, outros foram a Aparecida, né? E participamos dessa grande celebração, mais de 1 milhão de pessoas no Campo de Marte, o dia da canonização do Frei Galvão. Agradeçamos a Deus por esse testemunho. Ele é a concretização do que eu estava refletindo antes. Uma liberdade fecundada pela graça de Deus, que escreveu uma vida simples, ele não buscou nenhuma ostentação, viveu na pobreza franciscana da ordem reformada, segundo o espírito de São Pedro de Alcântara, né? Seria uma espécie de franciscanos descalços. Viveu com radicalidade essa vida de pobreza, na adoração ao Santíssimo, na devoção a Nossa Senhora, na vivência da caridade, no aconselhamento das pessoas, o homem da caridade e da paz, no apoio à vida religiosa. Que São Frei Antônio de Santana Galvão interceda por nós, para que cada um de nós encontre também na sua vida o seu caminho de santificação, acolhendo sempre a vontade de Deus a respeito de cada um de nós, segundo o nosso estado de vida, segundo os desafios que Deus nos apresenta para serem enfrentados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.